O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão em novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O encontro pessoal com Jesus é fundamental para a fé. O encontro pessoal com Jesus é fundamental para a fé. Nós vivemos num tempo muito marcado pelas relações virtuais, sobretudo no período pós-pandemia que nós vivemos há quase 5 anos atrás, essas relações virtuais, elas se tornaram um fenômeno. A maioria de nós aqui, nós nos conhecemos de maneira virtual. Nós sabemos quem são as pessoas que vêm fazer pregação, que vêm cantar ou que vêm celebrar, porque nós acompanhamos pelas redes sociais. E tudo isso é muito bom, tudo isso é uma riqueza, porque nos permite uma aproximação, um estar, de certa forma, na presença do outro, não de maneira física, mas de maneira virtual. Tudo isso é muito bom, mas isso não sustenta a fé católica, a fé cristã. Se nós nos lembramos bem, no início da pandemia, o Papa Francisco tomou uma atitude que foi muito louvável. Ele começou a celebrar as missas na Casa Santa Marta e a fazer a transmissão dessas missas. E foi um grande acontecimento, porque milhões de pessoas ao redor do mundo tinham a possibilidade de acompanhar a celebração do Papa todos os dias por aquelas transmissões. Mas imediatamente, quando foi reaberta, a vida começou a voltar ao normal, o Papa fechou essas transmissões, ele deixou de fazer essas transmissões e disse por que estava fazendo. Ele disse que as pessoas precisavam ir nas suas comunidades, precisavam rezar nas suas comunidades de fé. É lá, naquele lugar, onde acontece a celebração cotidiana. Nós fazemos um grande encontro, isso também é muito bom. Isso é muito bom, porque nós nos reunimos de diversas partes, de diversos lugares, e andando um pouco no meio desta grande multidão que está aqui, a gente encontra gente de todos os lugares, de Minas, do Paraná, do Mato Grosso, de Goiás, de tantos lugares do Brasil que vieram para esta celebração. Isso é uma grande riqueza, isso é algo muito importante. Mas o encontro pessoal com Jesus Cristo, na escuta da palavra,
e na Eucaristia, ele não pode ser substituído por nada. O encontro pessoal com Jesus Cristo é fundamental e ele é fundante, ou seja, ele dá origem à experiência de fé de cada um de nós. Papa Bento XVI nos recordava isso na abertura da Assembleia em Aparecida, dizendo que no princípio da fé não está um acontecimento qualquer, não está simplesmente uma motivação de reunião, não está simplesmente uma motivação celebrativa, mas que no princípio da fé está o encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos nos encontrar com Jesus Cristo, porque aí está a origem da fé. E esta não é apenas uma ideia trazida pelo Papa a nós, mas é uma ideia bíblica, e nós encontramos isso fundamentado na Palavra de Deus, fundamentado na Palavra de Deus que nos é transmitida cotidianamente. São Paulo, de quem nós celebramos nesta data a conversão, ele nos mostra exatamente isso. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos é a pregação de São Paulo, e São Paulo faz esta pregação a partir da sua história. Ninguém de nós pode prescindir da própria história para falar que tem fé, porque é na nossa história pessoal, na história pessoal de cada um de nós, que Deus se manifesta. E se manifesta de maneira muito clara, de maneira muito límpida, de maneira muito transparente. No cotidiano da vida, nas coisas ordinárias da vida, acontece o extraordinário de Deus. Cada passagem de Deus na nossa vida, na nossa história, ela deixa o seu rastro, ela deixa a sua marca. E é isso que São Paulo reconta. São Paulo faz uma memória de toda a sua história, dos acontecimentos da história, sem medo, sem vergonha, sem temer, sem sentir nenhum constrangimento da sua história, mas São Paulo conta a sua história dizendo: esta é a minha história, e Deus passou nessa história e me acolheu nessa história. Assim como Deus passa na história de cada um de nós e nos acolhe. Deus passa na história de cada um de nós, daquilo que nós somos, do jeito que nós somos. Deus passa por essa história e nos faz um convite. E São Paulo, contando essa história, ele vai dizer: eu era judeu, eu era alguém que foi muito bem formado nas Escrituras. Ele fala da sua história dizendo que ele estudou, ele aprendeu, ele foi interrogado pelos mestres, pelos doutores, e ele é conhecido desses mestres e doutores que deram a ele lições sobre a Escritura. Mas foi no encontro pessoal, a caminho de Damasco, que a vida de São Paulo foi transformada. Foi no encontro pessoal com Deus, com Cristo, no caminho de Damasco, envolvido pela luz, que a história de São Paulo ganhou o verdadeiro significado da sua existência. Aquilo que Paulo buscava há tanto tempo, aquilo que Paulo buscava durante toda a sua vida, ele faz esse encontro no caminho de Damasco. E ali existe uma grande transformação, uma grande mudança de vida. Este homem que antes perseguia os judeus, os cristãos, este homem que antes era inimigo daqueles que eram seguidores de Jesus, esse homem que antes tinha dentro de si a ira, dizendo que fazia em nome de Deus, ele se sente profundamente amado e profundamente tocado por aquela palavra. De cego que estava, ele passa a enxergar. E essa também é a realidade de todos nós. De cego que vivemos, quando Deus passa na nossa história, tudo ganha um sentimento, uma cor, um valor diferenciado. Por quê? Porque nós passamos a enxergar não aquilo que nós queremos. O que São Paulo tinha era a visão de si mesmo, das suas vontades, das suas ideias, das suas ideologias, dos seus projetos. E uma vez que Deus passa nessa história, não de maneira virtual, não de uma maneira distante, mas de uma maneira presencial. Deus se faz presente na história de Paulo e mostra, aponta, ilumina
a sua existência. O que acontece aqui não é apenas a capacidade de enxergar, de ver, mas é a capacidade de enxergar a partir da vontade de Deus, da ação de Deus na própria existência. Isto é realmente uma mudança de vida. Esses dias eu escutei uma frase que eu achei muito interessante, que faz parte de uma pregação, destas pregações que tem por aí hoje, de todo mundo que fala em nome de Jesus, dizendo assim: vem para a nossa igreja porque Jesus te aceita do jeito que você é, te aceita do jeito que você está, te aceita com todos os seus defeitos, com todos os seus pecados, e pronto, está resolvida a sua história. A questão não é saber se existe uma igreja que nos aceita do jeito que nós somos, mas a questão fundamental é saber se nós aceitamos Jesus, porque quem aceita Jesus precisa fazer um caminho de conversão. Não basta dizer que nós estamos na igreja, nessa ou naquela igreja, que nós pertencemos a esta ou aquela religião. Se você quer aceitar Jesus, se você aceita Jesus, é necessário fazer um caminho de conversão. Ou então, nós não entendemos nada da proposta do Evangelho, nós não entendemos nada daquilo que Jesus fala, nós não entendemos nada da pregação cristã, porque se é simplesmente para fazer parte de um bando de pessoas que carregam um sinal de cristianismo, mas que não tem um testemunho de vida, dizendo aonde Deus passou na tua história, para te libertar do pecado e te dar vida nova, isso não é pregação, isso não é evangelho, isso não é cristianismo. Jesus te aceita sim, mas Jesus te aceita e te dá uma proposta de conversão e mudança de vida, porque é isso que acontece na história de São Paulo. São Paulo não foi simplesmente aceito pelos cristãos, aliás, num primeiro momento, os próprios discípulos de Jesus tiveram medo de Paulo, porque afinal de contas esse era aquele que ontem nos perseguia, que ontem nos matava, mas agora ele dá sinais de uma vida nova, ou seja, ao aceitar Jesus, ao ser aceito por Jesus, Paulo também aceita Jesus, e aceitando Jesus, faz um caminho de conversão, faz um caminho de mudança de vida, e a proposta cristã não é para que nós permaneçamos na mesma condição que estávamos antes. Nós não podemos ir a um encontro, nós não podemos ir a uma celebração, nós não podemos dizer que somos batizados, que temos fé, e não ter nada na nossa vida que seja transformado pela palavra de Deus, porque se nada se transforma, o problema não está na palavra de Deus, o problema está no nosso coração, está na nossa vida, nos nossos ouvidos fechados, que não são capazes de acolher a mensagem do Evangelho. E o Evangelho, nesse dia que nós escutamos, é o envio claro dos discípulos para serem anunciadores. Os discípulos não foram enviados para fazer milagres, eles foram enviados para fazer o anúncio da palavra de Deus. E esse anúncio, uma vez que ele é acolhido, que transforma as vidas, os sinais aparecem. Quais são os sinais da escuta sincera, verdadeira da palavra de Deus na nossa vida? Quais são os sinais que aparecem na nossa história, fruto de uma conversão legítima, verdadeira, autêntica? Não apenas de uma palavra, eu sou convertido. Bom, você é convertido, mas aonde estão os sinais? Qual é a confirmação na nossa história dessa conversão? O encontro pessoal com Jesus Cristo é fundamental para a fé, mas o encontro pessoal com Jesus Cristo, ele provoca uma mudança, uma transformação na vida de quem acolhe esta presença de Jesus, ainda que esta presença de Jesus signifique contradições. Se nós olharmos para a história de São Paulo, parece uma contradição, aquele que antes perseguia os cristãos, agora ensina em nome de Cristo.
Aquele que antes tinha cartas que autorizava esta perseguição, agora defende. Esse que antes era bem visto entre os mestres da lei, agora é desprezado. Nós estamos preparados para sermos desprezados por causa da palavra de Jesus? Nós estamos preparados para dar a nossa vida por causa do Evangelho? Nós estamos preparados para ser um sinal de contradição, um exército de sinais de contradição nesta sociedade, neste mundo marcado pela incredulidade, pela falta de fé? Porque é isso que é o Evangelho. E o Evangelho foi enviado, os discípulos foram enviados para anunciar esta palavra, uma palavra que move os corações, que chama a conversão, que promove a conversão e que nos faz verdadeiros discípulos de Cristo. Isto é o Evangelho, esta é a Igreja de Jesus Cristo. Esses são os sinais que acompanham aqueles que vão anunciar. E é isso que nós precisamos testemunhar, é isso que nós somos chamados a fazer. Se de uma maneira virtual a grande multidão se reúne todas as manhãs, todos os dias para a oração, isso é muito bom, mas essa grande multidão também precisa ter o compromisso do testemunho da fé, do anúncio da verdade do Evangelho, não de um Evangelho que se acomoda às situações do tempo, às situações culturais, mas de um Evangelho capaz de desafiar as situações, o tempo, a cultura, para anunciar a verdade que liberta o homem. Não uma verdade subjetiva qualquer, mas aquela verdade que dá vida, que dá uma existência plena. E é por isso que São Paulo arriscou a sua vida, deu a sua vida por causa do Evangelho. E ao celebrarmos a conversão de São Paulo, nós trazemos memória disso, ou fazemos memória disso, desse acontecimento. E aí, olhando para a nossa vida, nós precisamos nos perguntar: nós estamos continuando a dar a nossa vida, a dar o nosso testemunho nesse tempo? Porque é isso que se espera dos discípulos de Cristo. Não é uma vida tranquila, confortável, mas é uma vida de desafios, é uma vida de lutas diárias, cotidianas, por causa da verdade do Evangelho. Que Deus nos ajude, que São Miguel nos ajude nesta caminhada, a dar esse testemunho, como verdadeiros discípulos de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.